Sejam bem-vindos e bem-vindas todo mundo. Esse é o mais novo canal no YouTube, exclusivamente para falar só sobre a ferramenta ClickUp. Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Henrique. Esse é um projeto recém-criado para todo mundo que já conhece a ferramenta e principalmente para aqueles que não conhecem. Então, um projeto daqui em diante pode ter certeza que vai ser muito válido para todo mundo que precisa de uma ferramenta de gestão de projetos, gestão de atividades, processos e tudo mais. O ClickUp é, sem dúvida alguma, na minha opinião, sem dúvida alguma, uma ferramenta no mercado muito eficiente, bastante completa. Ela pode ser complexa, sim, mas eu diria que é mais completa do que complexa. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero mostrar um pouco para vocês quais as vantagens de usar o ClickUp em suas operações, seja em pequenas empresas, médias ou grandes, ou até mesmo se você já usa alguma ferramenta e você tem interesse ou está buscando uma solução mais moderna, um pouco melhor, segura, rápida, online, gratuita, com plano pago, porém a maioria das funções são gratuitas e de excelente valia. Pode ter certeza que o ClickUp é sem dúvida uma ferramenta que vai entregar os objetivos. Na aula de hoje, nessa introdução, eu quero mostrar um pouco das vantagens do ClickUp, um pouco o que está por trás da empresa. E na aula seguinte, nos vídeos seguintes, eu aprofundarei 100% na plataforma, tá bom? Vamos começar aqui a apresentação. Eu vou dividir minha tela e vou seguir nos próximos slides, falar um pouco mais do que é o ClickUp e deixar bem claro para vocês que essa ferramenta existe, está disponível para todo mundo no mundo que tem internet. É uma ferramenta em inglês, tá? Mas nada impede que no futuro a plataforma seja traduzida em outras línguas, inclusive português. Mas eu quero deixar bem claro que o projeto desse canal é mostrar como que a ferramenta pode ser útil para qualquer pessoa, independente se você fala ou não inglês, tá? E eu serei responsável por mostrar a plataforma de uma forma bastante intuitiva e principalmente quebrar o padrão que você precisa saber inglês para usar a plataforma. Claro, se você entende é muito melhor, mas por outro lado eu vou mostrar que é possível sim entender o conceito da plataforma, como que ela funciona, qual que é o seu core e assim você consegue usar o ClickUp sem nenhum problema, tá? Mas deixa bem claro, sim, inglês é importante, mas vocês vão ver que é possível trazer muito resultado, ganhar muito tempo com o ClickUp a partir de então. Vamos seguir então? Vamos aqui para o slide 2. Bom, pessoal, o ClickUp ele é sim uma empresa americana, tá? Foi fundada em 2017, lá na costa oeste americana, mais precisamente na região do Vale do Silício. O fundador é esse rapaz aqui chamado Zeb Evans, um cara muito inteligente, bastante visionário e hoje é o fundador e CEO da ClickUp, tá? A ClickUp, para quem não conhece, de fato é uma empresa, é um software, tá? É um serviço de software gratuito online. Eles também oferecem umas opções pagas que a gente vai aprofundar no canal nos próximos vídeos, mas em termos de perspectiva, no último mês não, né? A gente está gravando esse vídeo já em 2022, o momento que eu gravo esse vídeo é no dia 4 de janeiro, mas em outubro de 2021 eles conseguiram 400 milhões de dólares numa rodada de investimento, que é uma série C, tá? Eles já tinham passado pela série A, série B, e só em outubro eles conseguiram 400 milhões de dólares para investir na plataforma, tá? É uma empresa que está avaliada a mais de 4 bilhões de dólares, e como coloquei aqui no ponto 4, é uma online gratuita, mas ela tem bastante opções na versão paga também, que pode tornar o seu processo, a sua empresa muito mais eficiente, mas no geral você consegue sim usar a plataforma gratuitamente e online sem nenhum problemas. Por que eu estou colocando esses 4 pontos aqui? Para vocês entenderem da importância e do peso que essa empresa, que esse software foi criado para atender a demanda das pessoas que precisam de mais tempo e de produtividade nas suas operações e que precisam de um software para gerir centenas, dezenas ou muitas atividades em um só lugar, tá? O ClickUp ele foi fundado com um objetivo de
substituir outros softwares que existem no mercado. Se você já usa Trello, que é uma ferramenta bastante comum, Asana, Notion, se você usa mesmo calendários do Google Sheets e assim por diante, o ClickUp pode ter certeza, eu como usuário, te garanto que é uma ferramenta que engloba todos esses softwares em um único lugar. Vocês vão ver o que eu estou falando, mas vamos seguir adiante aqui. Como foi dito, o ClickUp é um software de produtividade, tá? Uma ferramenta 100% online. E basicamente o software quer economizar o tempo das pessoas, tornando o mundo mais produtivo. Essa é uma frase praticamente estampada nas missões e valores da empresa, e é exatamente isso que a empresa quer fornecer, tá? Então, se a gente ler aqui no segundo parágrafo, é um ecossistema centralizado capaz de gerenciar tarefas e processos em troca de 20% de tempo livre para o usuário focar em outras atividades, tá? É sim uma plataforma que permite organizar os projetos, tempos e tarefas. Essa frase aqui é do próprio website, clickup.com, como vocês podem olhar aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem acessar o site agora e acompanhar. Basicamente, esse é o objetivo da empresa, tá? Uma empresa bastante robusta, bastante séria no mercado, que de fato quer fazer com que o usuário economize tempo para focar em outras atividades da empresa, ou da empresa, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando, mas eu quero que vocês entendam o que é o ClickUp. Se você nunca ouviu falar, basicamente é isso, economizar o tempo das pessoas, tornando o mundo mais produtivo, tá bom? Vamos seguir aqui então. No próximo slide, número 3. Deixa eu voltar mais um. Bom, esse aqui é um bannerzinho retirado do próprio site, tá? É como se fosse um mantra da empresa. Então, traduzindo, economize um dia toda semana, tá? O que significa mais ou menos 20% ali, se você trabalha de segunda a sexta, ou seja, 5 dias da semana, que economize um dia toda semana. É um negócio bem legal, porque isso resume basicamente o que é o software, o que é o ClickUp. Muita gente ouviu falar de softwares de gerenciamento de projetos, o pessoal aí do gerenciamento Kanban, Lean Sigma, usa muito os softwares mais robustos, como o da Microsoft, né? Mas o ClickUp realmente quer economizar o tempo das pessoas de forma eficiente. Tá bom? Vamos seguir. Opa, o slide está indo para trás. Vamos retornar aqui para o slide 5 agora. Aqui eu coloquei algumas áreas mais utilizadas onde o ClickUp pode ser implementado, tá? Se você já tem algum software de gerenciamento, não se preocupe. Eu pessoalmente comecei a usar o ClickUp faz alguns meses e eu usava muitos softwares antes de ter o ClickUp, tá? Assim como os que eu mencionei alguns minutos atrás, Asana, Trello e Notion, esses são os principais. E por que as pessoas usam diferentes softwares? Justamente porque um único software não consegue entregar toda a demanda que você precisa. E o ClickUp é fenomenal, porque eles simplesmente conseguem entregar tudo isso que eu estou falando, tá? Algumas áreas aqui que eu coloquei são 3 slides, mas só para deixar bem claro, se você trabalha numa clínica de odontologia, ou se você trabalha na área de construção civil, se você trabalha na área de distribuição, logística, etc., você consegue sim usar o ClickUp em suas operações, tá? Aqui a gente tem gerenciamento de projetos, eventos, vendas em geral, recursos humanos, se você é da parte de direito, na advocacia, se você atende cliente, na minha opinião, esse é um dos pontos principais do ClickUp, justamente porque permite você agendar horário, marcar tarefas, subtarefas e assim por diante, tá? Vocês vão entender como que funciona a ferramenta, mas olha só que legal, tantas áreas que o ClickUp consegue abranger, né? Então, a gente tem design, tem na parte de escolas e estudos, seguindo no próximo slide aqui, tem a parte de educação. Se você é apenas um estudante, se você não trabalha em alguma empresa, você realmente consegue usar o ClickUp para gerenciar melhor as suas aulas, ter um plano de estudo muito mais eficiente, ter uma parte de documentação que consegue atrelar todos os seus estudos com respectivas matérias e assim por diante, né? Então, continuando, a gente tem finanças, marketing, se você trabalha na parte de mídia, né? Eu estou falando da área de produção, ou mesmo da parte de social media, que é muito comum hoje em dia. Se você trabalha remoto para qualquer empresa do Brasil ou internacional, o ClickUp é sim, sem dúvida, uma ferramenta que consegue contribuir
sem fronteiras, isso literalmente sem fronteiras, a não ser que você trabalhe em um país bem fechado, assim como a China, né, que ao meu ver acho que não tem tantos softwares da parte oeste do mundo ocidental, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você trabalha remotamente, se você tem uma equipe que precisa colaborar com as suas atividades, ter aprovações, datas, deadlines, esse tipo de coisa, realmente o trabalho remoto enquadra assim no ClickUp, tá? Aqui eu mencionei distribuição, né? Como dizia na parte de cadeia de suprimento ou logística. Muito mais se você desenvolve projetos ou produtos, se você está em operações, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa rede de supermercado na parte de gerência, você pode usar algumas funções do ClickUp em determinadas formas. E o próprio usuário de operações, se você é o pessoal que está lá nos corredores, colocando produtos nas gôndolas, ou se você está na parte do armazém, fazendo expedição de produtos, e você tem o ClickUp no seu celular, por exemplo, no celular da empresa, no caso, você consegue limitar o que cada pessoa consegue fazer de acordo com as tarefas que a gente vai mostrar nos próximos vídeos. Mas eu quero mostrar para vocês que, independentemente da área que você trabalha, o processo que você faz, o ClickUp é sem dúvida um ótimo software, tá bom, pessoal? Eu até coloquei mais algumas opções aqui no próximo slide para continuar um pouco dessas áreas mais utilizadas do software, né? Então a gente tem na área da saúde, se você trabalha com imobiliárias, isso ao meu ver é sem dúvida mais um exemplo onde o ClickUp é fundamental e traz bastante resultado na parte de gerenciamento de portfólio, corretores, se você tem uma grande gama de clientes, e assim vai. Até agora é só teoria, né? Claro, fica bem vago, é até muito promissor falar que um software faz tudo isso, mas pode ter certeza que ao longo dos próximos vídeos a gente vai deixar isso mais claro para todo mundo, tá? Mas todas essas áreas que estão sendo mencionadas aqui são sem dúvidas áreas reais que o software pode ser atuado, tá bom? Bom, a gente tem as ONGs, se você trabalha com TI, se você é um desenvolvedor, ou se você trabalha em construção, pode ser tanto na parte de planejamento ou, de novo, na parte operacional, engenharia, startups e uso pessoal, não pode ficar de fora. Se você quer organizar melhor as suas tarefas, se você quer consolidar tudo em apenas um software, se você quer juntar aquele seu calendário do Outlook, ou do Google, ou do iCloud, por exemplo, o ClickUp pode sim juntar tudo em um único lugar, tá, pessoal? O ClickUp permite sim que você faça integrações com outros apps, tá? Isso sem dúvida vai ficar mais especificado, mais claro para vocês ao longo das próximas semanas, mas o que eu quero deixar claro aqui é que todas essas áreas são bastante comum usada pelos usuários de ClickUp mundo afora, tá bom, pessoal? Vamos seguir no próximo slide para vocês entenderem um pouquinho mais da ferramenta, tá? Enquanto isso, eu só quero deixar claro que eu sou usuário ClickUp, eu não trabalho para empresa, eu sou um usuário que gosto muito da ferramenta. O motivo desse canal no YouTube é justamente para deixar vocês, se vocês têm interesse de ficar mais produtivo, esse é o meu principal objetivo aqui, tá, pessoal? Quero demonstrar que existem sim ferramentas mundo afora que muitas pessoas não conhecem, e principalmente no Brasil, onde a questão de produtividade é bastante importante, tá? Então eu quero deixar bem claro, galera, para todo mundo que em 2022, se você procura um software para usar em suas operações, o ClickUp é sem dúvida alguma ferramenta que vai te trazer muito benefício, tá bom? Vamos lá, aqui nesse slide a gente tem um pouco do histórico da empresa, né? A gente está em 2022, acabamos de virar um ano. A empresa foi fundada somente apenas há 5 anos atrás, tá? Com o Zeb Evans, como mencionei lá no primeiro slide. 2017 a empresa foi fundada lá na região do Vale do Silício, tá, pessoal? Então, basicamente, 2017 inteiro foi na área de desenvolvimento do ClickUp. O pessoal que criou o ClickUp criou essa plataforma como uma forma de infraestrutura interna, tá? Eles eram muito infelizes com os softwares que eles utilizavam. Eles decidiram criar o ClickUp justamente para otimizar suas operações internamente, tá bom? Então você pode ver aqui a jornada até o final de 2021, que quando eles receberem
aqueles 400 milhões de dólares aqui na rodada de série C, tá? Isso aqui é um termo de startup, mas é basicamente investidores colocaram 400 milhões de dólares na conta do ClickUp para eles contratarem mais pessoas, engenheiros de softwares e todo um time por trás nos próximos meses para entregar muito mais na plataforma, tá? Se você entrar no site do ClickUp, lá vai estar escrito que eles entregam pelo menos uma nova ferramenta, uma nova melhoria no site a cada dia, basicamente, tá? Ou a cada semana eles entregam uma coisa nova no ar para os usuários, tá? Então é sim uma empresa nova, mas no mundo da tecnologia, 5 anos desenvolvendo todo esse software robusto, pode ter certeza que vai trazer muitos e muitos usuários, e esse é o meu objetivo aqui. Eu quero que vocês usem o ClickUp para serem mais produtivos, assim como eu conquistei bastante produtividade com esse software, tá bom, pessoal? Bom, aqui tem um histórico, como eu mencionei. Vamos seguir no próximo slide. Aqui é só basicamente uma ideia do que é o software nesse mundo de empresas de tecnologia, tá? Aqui são alguns certificados mais reconhecidos da indústria, tá? Que prova que a ClickUp sim tem uma reputação muito boa no mercado. É uma empresa muito segura, muito séria e muito competente, tá, pessoal? Aqui são alguns certificados reconhecidos mundo afora. E foi novamente tirado do próprio site deles, então quero mostrar que o ClickUp não é nenhuma forma de deixar os dados do usuário à mercê de hackers, por exemplo. Então, como vocês podem ver, há muitas certificações por trás da empresa e não é somente um software em si, tá? Eles realmente se preocupam com a experiência do usuário, principalmente a segurança e e além de tudo, entregar o que eles prometem, beleza? Falando um pouco mais de segurança da ferramenta, isso realmente é uma coisa muito importante, como vocês podem ver aqui. Uma empresa de tecnologia precisa de servidores para funcionar, né? Então, esse pequeno screenshot que vocês estão vendo na tela foi retirado lá do site do ClickUp também. E como a gente pode ver, existem 8 regiões diferentes que a empresa ClickUp tem servidores espalhados pelo mundo, tá? Então, novamente, se algum servidor dá pau, dá algum problema, outros servidores dentro da rede deles serão capazes de deixar a ferramenta no ar e garantir a estabilidade de todas as operações para os milhões de usuários que eles possuem, tá bom, pessoal? Aqui, novamente, falando um pouquinho do background de tecnologia de informação, mas é sim uma empresa que se preocupa bastante com a geografia dos seus usuários e a segurança de onde colocar os servidores, tá bom? Aqui a gente está quase chegando ao final desse vídeo, eu só quero mostrar alguns benefícios antes que a gente passe a navegar pela plataforma, tá? Mas basicamente o ClickUp consegue criar visualizações de uma forma bastante simples, tá? E bastante completa para o usuário. Você realmente consegue criar atividades, subatividades, checklists, colocar documentos, colocar essa atividade para alguma pessoa específica e assim por diante, tá? Então você consegue visualizar as tarefas de diferentes formas, seja por lista, seja por calendário, você pode também gerenciar por Gantt charts ou por Kanban e assim por diante, tá? É uma ferramenta bastante interessante que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos próximos dias, mas basicamente esses são os benefícios, tá? Então você consegue visualizar a mesma informação ou informações de forma totalmente diferente, tá? Seja para você mesmo ou para todo o seu time, você consegue customizar todas essas visualizações de forma bastante interativa. Se você quer colocar um status diferente ou 5 status, por exemplo, se você está numa criação de projeto, você quer colocar lá aberto, em revisão, aprovado, você consegue fazer isso. Agora, se você quiser criar mais outras 5 etapas no meio disso, por exemplo, em rascunho, pré-aprovado, reprovado, etc., você consegue customizar essas interações, tá? Essas customizações. Então, a ferramenta permite bastante possibilidade para o usuário. Sem contar que a colaboração online também é um ponto muito importante, como foi mencionado.
O ClickUp funciona com times de forma muito eficiente. E também possibilita que você crie relatórios em relação a todas essas atividades, né? Me desculpe. Então você consegue não só visualizar, customizar e colaborar, mas criar relatórios de como estão seguindo essas atividades, quais atividades estão atrasadas, quais estão no tempo. E o mais legal, o ClickUp te manda e-mails diariamente ou semanalmente, dependendo como você configura, para lembrar dessas atividades que estão em andamento, tá? Um outro ponto aqui, a gente tem a documentação. Você consegue criar banco de dados somente de documentos de uma forma muito, muito ágil e muito simples. Basicamente, você consegue criar todo um diretório de documentos com páginas, subpáginas, links, hiperlinks, etc., de uma forma bastante intuitiva, tá? E o mais legal, você consegue criar esses documentos dentro de uma única atividade ou dentro de um único projeto ou até mesmo dentro de um único space, que eu vou falar um pouco disso também, e assim por diante. E além disso, você consegue compartilhar o link desses documentos com as pessoas que você gostaria, né? Então, dando um exemplo prático para não ficar muito na teoria. Se você é uma nutricionista, por exemplo, você tem a sua seção lá de clientes. E cada seção de clientes você tem a subseção dos clientes específicos, né? Então você tem os clientes e quais são esses clientes. Vamos supor que você precisa criar um plano de nutrição ou de melhoria de alimentação para cada cliente. Ao invés de você ficar mandando e-mail, WhatsApp, mensagem, telefonemas ou arquivos físicos para essa pessoa, por exemplo, você consegue enviar um link e essa pessoa terá acesso a toda a documentação do celular dela, ou mesmo se ela não tem uma conta ClickUp, ela consegue visualizar todos esses documentos de uma forma bastante interativa. Basicamente como se fosse um site personalizado só para a pessoa, de uma forma segura e bastante eficiente, tá? Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, mas essa parte de documentação é uma coisa recente na ferramenta e, ao meu ver, é sem dúvida uma das melhores partes da ferramenta, porque você consegue integrar toda a sua parte de gerenciamento de tarefas e processos, também incluindo os documentos relevantes, como a maioria de vocês, eu assumo, trabalha com muitos documentos, assim como qualquer pessoa que trabalha em empresas e processos. É muito legal você poder criar links diretamente online para cada atividade, onde mostra exatamente quais são os documentos que tem lá, tá? Fica meio no ar agora, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Um outro ponto aqui são as interações com os apps, como mencionado anteriormente. Então você consegue trazer informações de fora, mesmo que vocês usam outras ferramentas atualmente e não querem deixar essas ferramentas para trás, vocês conseguem basicamente integrar, como por exemplo, se você usa o Google Sheets, né, que seria o Excel do Google, você consegue criar visualizações, né, como está aqui em cima. Então o Google Sheets seria uma das visualizações integradas dentro das suas atividades, né? Então esse é um exemplo. Ou você consegue integrar banco de dados de outros aplicativos, ou mesmo, por exemplo, do Notion. Se você já usa o Notion, você, ao invés de criar tudo de novo no ClickUp, você simplesmente consegue colocar esses aplicativos diretamente dentro do ClickUp, tá? Isso é muito, muito importante e muito legal. Bom, as atividades por hierarquia, como vocês estão vendo aqui embaixo, isso será específico com mais de um vídeo, porque basicamente essa é a principal parte do ClickUp, tá? O ClickUp funciona de uma forma hierárquica e é muito importante entender dessa forma. O que é isso? Bom, Henrique, eu não estou entendendo. É meio confuso no início, mas esse basicamente é toda a estrutura do ClickUp. Se você não entende as formas hierárquicas do ClickUp, você fica muito confuso, você vai acabar criando atividades que não precisam ser criadas, você vai acabar colocando milhares de coisas que não precisam ser feitas só porque você não entende a hierarquia do ClickUp, tá? Bem resumidamente, funciona da seguinte forma: você tem o que eles chamam de workspace, que é basicamente o topo da cadeia hierárquica. Então, o workspace seria basicamente a sua empresa. Dentro do workspace, você tem os space,
tá? Que seriam basicamente os departamentos. Então, você, por exemplo, um workspace seria empresa A e um space seria departamento 1, por exemplo. Ou você pode criar um outro departamento chamado 2 e esse seria um outro space, tá? Mas vale lembrar que o workspace em si seria uma única empresa. Isso vai ficar muito mais claro depois, só que isso é fundamental para entender, tá? Dentro desses spaces você consegue criar as listas, que são as suas atividades, e os próprios documentos, propriamente dito ali em cima, tá bom? Bom, a gente vai deixar essa parte um pouco para depois, mas é uma coisa que vocês precisam entender desde já, muito antes de fazer qualquer cadastro no ClickUp, é bom entender o conceito por trás disso. Novamente, quero deixar bem claro, tudo isso parece estar muito confuso, a gente não clicou no ClickUp, a gente não entrou no ClickUp até agora, isso vai ficar para o vídeo 2, mas eu quero que vocês entendam o conceito por trás do que é esse software, beleza? Bom, de último ponto aqui, eu colocaria o ClickUp sim pode substituir as ferramentas ultrapassadas que vocês usam, tá? Se vocês usam 5 sistemas diferentes para gerenciar mesmas atividades, pode colocar esses sistemas com seus dias contados. O meu objetivo aqui, como eu disse, é trazer os benefícios do ClickUp e fazer com que vocês usem a ferramenta, tá bom, pessoal? Vocês vão ficar com uma cabeça muito mais clara e interagida no próximo vídeo, mas o ClickUp sim consegue fazer tudo o que eles prometem, de substituir ferramentas ultrapassadas, de integrar apps que funcionam de forma parciais, mas não tem todas as funções que o ClickUp tem e assim por diante, tá bom? Então, esses são sim os principais benefícios que eu colocaria do ClickUp para qualquer empresa. Não importa onde você trabalha, não importa o que você faz, esses seriam os principais benefícios. Vamos aqui então para o último slide. A gente vai aqui para o slide 12. Peço desculpas se ficou indo, voltando. Foi algum erro da minha plataforma de slides. Mas no próximo vídeo, que seria o segundo vídeo do canal, tá? A gente vai falar das funcionalidades e a gente vai começar a entrar na plataforma e eu vou mostrar passo a passo como que funciona, tá bom, pessoal? Muito obrigado se você chegou até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!